Boa tarde, pessoal. Vamos continuar mais um episódio de leitura de livros. Esaú e Jacó. Capítulo 66. Lendo Xenofonte. Como é que, tendo ouvido falar da morte de 2 e 3 ministros, Ares afirmou apenas o ferimento de um, ao retificar a notícia do criado? Só se pode explicar de 2 modos: ou por um nobre sentimento de piedade, ou pela opinião de que toda a notícia pública cresce de 2 terços, ao menos. Qualquer que fosse a causa, a versão do ferimento era a única verdadeira. Pouco depois, passava pela rua do Catete a patiola que levava o ministro ferido. Sabendo que os outros estavam vivos e sãos, sabendo que os outros estavam vivos e sãos, e o imperi... sabendo que os outros estavam vivos e sãos, e o imperador era esperado de Petrópolis, não acreditou na mudança de regime que ouvira ao cocheiro de Tilbury e ao criado José. Reduziu tudo a um movimento que ia acabar com a simples mudança de pessoal. Temos gabinete novo, pensou consigo. Almoçou tranquilo, lendo Xenofonte. Considerava eu um dia, considerava eu um dia quantas repúblicas têm sido derrubadas por cidadãos que desejam outra espécie de governo, e quantas monarquias e oligarquias são destruídas pela sublevação dos povos, e de quantos sobem ao poder. Uns são depressa derrubados, outros, se duram, são admirados por hábeis e felizes. Sabe-se a conclusão do autor, em prol da tese de que o homem é difícil de governar. Mas logo depois, a pessoa de Ciro destrói aquela conclusão, mostrando um só homem que regeu milhões de outros, os quais não só o temiam, mas ainda lutavam por lhe fazer as vozes. Tudo isto em grego, e com tal pausa que ele chegou ao fim do almoço, sem chegar ao fim do primeiro capítulo. Capítulo 67. Capítulo 62. Capítulo 62. Pare no D. Mas, Senhora Excelência está almoçando, dizia o criado no patamar da escada, alguém que pedia para falar ao conselheiro. Era falso. Ares acabava justamente de almoçar, mas o criado sabia que o amo gostava de saborear o charuto depois do almoço, sem interrupção. Agora estava no canapé e ouvia o diálogo do patamar. A pessoa insistia em dizer uma palavrinha. Não pode ser. Bem, eu espero. Logo que Senhora Excelência se acabe. O melhor é voltar depois. Não mora ali de fronte? Pois volte aqui a 1 hora ou 2. A pessoa era o custódio e foi para casa, mas o velho diplomata, sabendo quem era, não esperou que acabasse o charuto. Mandou-lhe dizer que viesse. Custódio saiu, correu, subiu e entrou assombrado. Que é isso, senhor custódio? Disse-lhe Aires. O senhor anda a fazer revoluções? Eu, senhor? Ah, senhor, se vossa excelência soubesse. E soubesse de quê? Custódio explicou-se. Vá, resumamos. Custódio explicou-se. Vá, resumamos a explicação. Na véspera, tendo de ir abaixo, Custódio foi à rua da Assembleia, onde se pintava a tabuleta. Era já tarde. O pintor suspendera o trabalho. Só algumas das letras ficaram pintadas. A palavra confeitaria e a letra D. A palavra confeitaria e a letra D. A letra O e a palavra império estavam só debuxadas a giz. Gostou da tinta e da cor, reconciliou-se com a forma e apenas perdoou a despesa. Recomendou pressa, queria inaugurar a tabuleta no domingo. Ao acordar de manhã, não soube logo do que houvera na cidade, mas pouco a pouco vieram vindo as notícias, viu passar um batalhão e creu que lhe diziam a verdade os que afirmavam a revolução e vagamente a república. A princípio, no meio do espanto, esqueceu-lhe a tabuleta. Quando se lembrou dela, via que era preciso sustar a pintura. Escreveu às pressas um bilhete e mandou um caixeiro ao pintor. O bilhete dizia só isto: pare no D. Com efeito, não era preciso pintar o resto, que seria perdido, nem perder o princípio, que podia valer. Sempre haveria a palavra que ocupasse o lugar das letras restantes. Pare no D. Quando o portador voltou, trouxe a notícia de que a tabuleta estava pronta. Você viu-a pronta? Vi, patrão. Tinha escrito o nome antigo? Tinha sim, senhor. Confeitaria do Império. Custódio enfiou o casaco de alpaca e viu.
Custódio enfiou um casaco de alpaca e voou à rua da Assembleia. Lá estava a tabuleta, por sinal que coberta com um pedaço de chita. Alguns rapazes que a tinham visto ao passar Alguns rapazes que a tinham visto ao passar na rua quiseram rasgá-la. O pintor, depois de a defender com boas palavras, achou mais eficaz cobri-la. Levantada a cortina, Custódio leu: Confeitaria do Império. Era o nome antigo, o próprio, o célebre, mas era a destruição agora. Não podia conservar um dia a tabuleta, ainda que fosse em beco escuro, quanto mais na rua do Catete. O senhor vai despintar tudo isso? O senhor vai despintar tudo isso, disse ele. O senhor vai despintar tudo isso, disse ele. Não entendo. Quer dizer que o senhor paga a primeira despesa, depois pinta outra coisa. Não entendo. Quer dizer que o senhor paga a primeira despesa, depois pinta outra coisa. Não entendo. Quer dizer que o senhor paga a primeira despesa, depois pinta outra coisa. Mas que perde o senhor em substituir a última palavra por outra? Mas que perde o senhor em substituir a última palavra por outra? A primeira pode ficar, e o mesmo dê. Não leu meu bilhete? Chegou tarde. E por que pintou, depois de tão graves acontecimentos? O senhor tinha pressa, e eu acordei às 5h30 para servi-lo. Quando me deram as notícias, a tabuleta estava pronta. Não me disse que queria pendurá-la. Não me disse que queria pendurá-la domingo? Tive de... Não me disse que queria pendurá-la domingo? Tive de pôr muito secante na tinta. E, além da tinta, gastei tempo e trabalho. Custódio quis repudiar a obra, mas o pintor ameaçou de pôr o número da confeitaria e o nome do dono na tabuleta, e expô-la assim para que os revolucionários lhe fossem quebrar as vidraças do catete. Não teve remédio senão capitular, que esperasse, e a pensar na substituição. Em todo caso, pedia algum abate no preço. Alcançou a promessa do abate e voltou à casa. Em caminho, pensou no que perdia mudando de título. Uma casa tão conhecida, desde anos e anos. Diabos levasse a revolução, que nome lhe poria agora? Nisso lembrou-lhe o vizinho Aires e correu. Nisso lembrou-lhe o vizinho Aires e correu a ouvi-lo. Capítulo 63, Tabuleta Nova. Referido o que fica lá atrás, Custódio confessou tudo o que perdia no título Referido o que fica lá atrás, Referido o que lá fica atrás, Custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa, o mal que lhe trazia a conservação do nome da casa, a impossibilidade de achar outro, um abismo, uma suma. Custódio confessou, Custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa, o mal que lhe trazia a conservação do nome da casa. Custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa, o mal que lhe trazia a conservação do nome da casa, a impossibilidade de achar outro, um abismo, uma suma. Não sabia que buscasse. Faltava-lhe invenção e paz de espírito. Se pudesse, liquidava a confeitaria. E afinal, o que tinha ele com a política? Era um simples fabricante, Era um simples fabricante e vendedor de doces, estimado, afreguesado, respeitado e, principalmente, respeitador da ordem pública. Mas o que é que há? Perguntou Aires. A república está proclamada. Já há governo? Penso que há. Mas diga-me, Vossa Excelência, ouviu alguém acusar-me de jamais de atacar o governo? Ninguém. Entretanto, uma fatalidade. Venha eu, me... venha em meu socorro. Venha, venha, venha em meu socorro, Excelentíssimo. Ajude-me a sair deste embaraço. Ajude-me a sair deste embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo pintado. Confeitaria do Império. A tinta é viva e bonita. O pintor teima em que lhe pague o trabalho, para então fazer outro. Eu, se a obra não estivesse acabada, mudava de título, por mais que me custasse. Mas hei de perder o dinheiro que gastei? Vossa Excelência, crê que se ficar império, venham me quebrar. Vossa Excelência, crê que se ficar. Vossa Excelência, crê que se ficar império, venham quebrar minhas vidraças? Isso não sei. Realmente não há motivo. É o nome da casa, nome de 30 anos. Ninguém a conhece de outro modo. Mas pode pôr Confeitaria da República. Mas pode pôr Confeitaria da República. Lembrou-me isso, em caminho. Mas também me lembrou que, se daqui a 2 meses houver uma nova revolução. Lembrou-me isso, em caminho. Lembrou-me isso em caminho. Mas também lembrou que, se. Lembrou-me isso em caminho. Mas também me lembrou que, se daqui a 1 ou 2 meses. Lembrou-me isso em caminho.
mas também me lembrou que, se daqui a 1 ou 2 meses houver uma nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje e perco outra vez o dinheiro. Tem razão. Sente-se. Estou bem. Sente-se e fume o charuto. Custódio recusou o charuto. Não fumava. Aceitou a cadeira. Estava no gabinete de trabalho, em que algumas curiosidades lhe chamariam a atenção, se não fosse o atordoamento do espírito. Continuou a implorar o socorro do vizinho. Senhora Excelência, com a grande inteligência de Deus lhe dera, podia... Senhora Excelência, com a grande inteligência que Deus lhe dera, podia salvá-la. Ares, pro... Ares propôs-lhe... Ares propôs-lhe... 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 Ares propôs-lhe um novo meio-termo. Ares propôs-lhe... Propôs-lhe... Ares propôs-lhe um meio-termo, um título que iria com ambas as hipóteses. Confeitaria do governo. Tanto serve para um regime como para o outro. Não digo que não, e a não ser que a despesa seja perdida. Não digo que não, e a não ser a despesa perdida, há, porém, uma razão contra Vossa Excelência, sabe que nenhum governo deixa de ter oposição. As oposições, quando descem à rua, podem implicar comigo, imaginar que há desafio. As oposições, quando descerem à rua, podem implicar comigo, imaginar que as desafio e quebrarem. As oposições, quando descerem à rua, podem implicar comigo, imaginar que as desafio e quebrarem-me. As oposições, quando descerem à rua, as, opos... as oposições, quando descerem à rua, podem implicar comigo, imaginar que as desafio e quebrarem minha tabuleta. Entretanto, o que eu procuro é o respeito de todos. Ares compreendeu bem que o terror ia com a avareza. Verdade. Certo, o vizinho não queria barulhos à porta, nem malquerenças. Certo, o vizinho não queria barulhos à porta, nem malquerências gratuitas, nem ódios de quem quer que fosse. Mas não afligia menos a despesa que teria de fazer que, quando em quando, se não achasse um título definitivo, popular, imparcial. Perdendo o que tinha, já perdia a celebridade, além de perder a pintura e pagar mais dinheiro. Ninguém lhe compraria uma tabuleta condenada. Já era muito ter o nome e o título no almanaque de Lamartine, onde podia lê-lo algum abelhudo e ir com outros, puni-lo do que estava impresso desde o princípio do ano. Isso não, interrompeu Aires. O senhor não há de recolher a edição de um almanaque. Depois de alguns instantes, olhe, dou-lhe uma ideia, que pode ser... Olhe, olhe, dou-lhe... Olhe, dou-lhe uma ideia que pode ser aproveitada, e se não achar boa, tenho a outra mão. Olhe, dou-lhe uma ideia que pode ser aproveitada, e se não achar boa, tenho outra à mão. E será a última. Olhe, dou-lhe uma ideia que pode ser aproveitada, e se não a achar boa, tenho outra à mão e será a última. Mas eu creio que qualquer delas serve. Deixe a tabuleta pintada como está, e à direita, na ponta, por baixo do título, mande escrever estas palavras que explicam o título. Fundada em 1860. Não foi em 1860 que abriu a casa? Foi, respondeu Custódio. Pois. Custódio refletia. Não se lhe podia ler sim nem não. Atônito, a boca entreaberta, não olhava para o diplomata, nem para o chão, nem para as paredes ou imóveis. Não se lhe podia dizer, não se lhe podia ler, não se lhe podia ler sim nem não. Atônito, a boca entreaberta, não olhava para o diplomata, nem para o chão, nem para as paredes ou móveis, mas para o ar. Como Ares insistisse, ele acordou e confessou que a ideia era boa. Realmente, mantinha o título e tirava-lhe o sedicioso, e crescia com o fresco da pintura. Realmente, mantinha o título e tirava-lhe o sedicioso, e crescia com o fresco da pintura. Entretanto, a outra ideia podia ser igual ou melhor, e quisera comparar as duas. Na verdade, ele quer saber se a outra ideia vai fazer ele gastar mais dinheiro com pintura, né? A outra ideia não tem vantagem. A outra ideia não tem a vantagem de pôr a data de fundação da casa. Tem só a de definir o título, que fica sendo o mesmo, de uma maneira alheia ao regime. Deixe-lhe estar a palavra império, e acrescente-lhe embaixo, ao centro, estas duas, que não precisam ser graúdas, das leis. Olhe, assim... Olha, olhe, assim, concluiu Ares, sentando-se a secretária, escrevendo uma tira de papel que dizia: Olha assim, olha assim.
Olha assim, concluiu Ares, sentando-se à secretária e escrevendo uma tira de papel o que dizia. Custódio leu, releu e achou que a ideia era útil, sim, não lhe parecia má. Só lhe viu um defeito. Sendo as letras de baixo menores, podiam não ser lidas tão depressa e claramente como as de cima, e estas é que se manteriam pelos olhos aos que passassem. Daí a que algum político ou sequer inimigo pessoal não entendesse logo, e a primeira ideia, bem considerada, tinha o mesmo mal, e ainda este outro. Pareceria que um confeiteiro, marcando a data da fundação, fazia timbre em encerro antigo. Quem sabe se não era pior do que nada? Tudo é pior do que nada. Procuremos. Ares achou um título, o nome da rua, Confeitaria do Catete, sem advertir que, havendo outra confeitaria na mesma rua, era atribuir exclusivamente ao do custódio a designação local. Quando o vizinho lhe fez tal ponderação, Ares achou-a justa, e gostou de ver a delicadeza de sentimentos do homem, mas logo depois descobriu que o que fez falar o custódio foi a ideia de que este título ficava comum às duas casas. Muita gente não atinaria com o título descrito, e compraria na primeira que lhe ficasse à mão, de maneira que só ele faria as despesas da fintura. Muita gente não atinaria com o título escrito, e compraria. Muita gente não atinaria com o título escrito, e compraria na primeira que lhe ficasse à mão, de maneira que só ele faria as despesas da pintura. Porra! Muita gente não atinaria com o título escrito, e compraria na primeira que lhe ficasse à mão, de maneira que só ele faria as despesas da pintura, e ainda por cima perdia a freguesia. Ao perceber isto, Ares não admirou menos a sagacidade de um homem em que, em meio de tantas tribulações, contava os maus frutos de um equívoco. Disse-lhe, disse-lhe que então, disse-lhe então que o melhor seria pagar a despesa feita e não por nada, a não ser que preferisse seu próprio nome, confeitaria do custódio. Muita gente certamente não lhe conhecia a casa por outra designação. O nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política ou figuração histórica, ódio nem amor, nem que chamasse a atenção dos dois regimes, e, consequentemente, que pudesse em perigo. O nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política ou figuração histórica, nem ódio nem amor. O nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política ou figuração histórica, ódio nem amor, nem que chamassem das. Porra. Um nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política ou figuração histórica, ódio nem amor, nada que chamasse a atenção dos dois regimes e, consequentemente, que pusesse em perigo os pastéis de Santa Clara, menos ainda a vida do proprietário e dos empregados. Por que é que não adotava este alvitre? Gastava alguma coisa com a troca de uma palavra por outra? Custódio em vez de império? Mas as revoluções. Gastava alguma coisa com a troca de uma palavra por outra? Custódio em vez de império. Mas as revoluções trazem sempre despesas. Gastava alguma coisa com a troca de uma palavra por outra? Custódio em vez de império. Mas as revoluções trazem sempre despesas. Sim, vou pensar, excelentíssimo. Talvez convenha esperar 1 ou 2 dias, a ver quem equipara. Porra, mano. Sim, vou pensar, excelentíssimo. Talvez convenha esperar 1 ou 2 dias, a ver em que param as modas, disse Custódio agradecendo. Curvou-se, recuou e saiu. Ares foi à janela. Ares foi à janela. Ares foi à janela para vê-lo. Ares foi à janela. Ares foi à janela para vê-lo atravessar a rua. Imaginou que ele levaria da casa do ministro, aposentado e ilustre. Porra, mas que. Imaginou que ele levaria da casa do ministro. Imaginou que ele levaria da casa do ministro aposentado um ilustre particular que faria esquecer por instantes a crise da tabuleta. Nem tudo são despesas na vida, e a glória das relações pôde amaciar as agruras deste mundo. Não acertou desta vez. Custódio atravessou a rua, sem parar nem olhar para trás, e enfiou pela confeitaria dentro com todo o seu desespero. Este é o fim deste episódio de leitura de livros Esaú e Jacó. Até o próximo.